Porque há um ensinamento errôneo que Deus está irado com a humanidade, que Deus também vai. A Bíblia nos garante que Deus nunca mais vai irar conosco. Aí as pessoas dizem que, mas por que as pessoas que estão vivendo no pecado, as pessoas que ainda não reconhecem Jesus como seu Senhor, Deus está irado com elas? Não, Deus os ama, mas Deus está... Eu sei que muitos vão falar, mas como Deus é possibilitado? Mas Deus está impossibilitado de agir na vida delas, porque elas ainda existe uma barreira chamada pecado. Elas não reconheceram a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus vê 3 povos na terra: igreja, gentios e judeus. Diga comigo: igreja, gentios e judeus. É isso que Deus vê na terra. Deus não vê mais pecador. Uau, pastor, aí não. Como que Deus não vê pecador? Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Porque Deus não fala com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus olha para a terra, o pecado foi julgado em Jesus. A gente acabou de ver isso. Aquele que não conheceu o pecado, 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, Deus pegou o pecado, Deus julgou o pecado dele. Vai comigo em Romanos, vou te mostrar algo muito forte ali. Romanos capítulo 8, verso 1 em diante, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Amém. Amém. Você está em Cristo Jesus? Amém. Diga: eu estou em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim. Não pelo que eu faço, ou pelo que eu vou fazer, ou que eu deixo de fazer, mas pelo que Jesus fez por mim. Diga: ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém. Quando João viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tinha ido à cruz ainda. Depois que foi a cruz, não tirou. Nós vemos no Apocalipse. Amém? O problema é, irmãos, que pouca gente lê a Bíblia. A Bíblia tem que ler, tem que meditar. Nós precisamos meditar na palavra com entendimento, com alguém pedindo ao seu pastor que te instrua, com um bom livro que te ajuda a entender, e sobretudo pedindo orientação ao Espírito Santo. Me ajuda a entender o que vou ler. Meditando Efésios, que vai trazer crescimento espiritual. Efésios tem que ler até Jesus voltar, precisa ler para trazer crescimento espiritual, revelação que traz através do conhecimento que está revelado em Efésios. Continuando, diz assim, versículo 3: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou veja que não vai livrar, te livrou da lei, do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com o efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Deus condenou o pecado na carne de Jesus. Está escrito aqui, está revelado. Então, se você está me ouvindo e acha que eu sou herege, está escrito aqui na palavra. Leia Romanos, leia Romanos inteirinho, meu amigo. Vai te ajudar muito. Eu estou falando para pessoas que perseguem, que não aceitam a graça abundante de Deus. Você que aceita, seja abençoado, você vai crescer muito nisso. E você que não aceita, seja abençoado também. Leia a palavra de Deus, veja o que Deus está falando aqui. Ó. Ele condenou o pecado na carne de Jesus por nós e nos libertou do pecado. Então o que Deus vê? Igreja, judeu e gentio. Gentios é sem Deus, povo sem Deus. Deus vê um povo que ainda não é dele, ou seja, que ainda não foi reconciliado com eles. Quanto entende? Diga graças a Deus. Simples assim. E por isso que agora Jesus tirou o pecado, porque quando você vem para ele, você o reconhece, você deixou, agora você não é mais pecador, agora você é filho de Deus, nascido pelo poder do Espírito e lavado no sangue de Jesus. Jesus Cristo te justifica diante de Deus agora, e agora você passou a ser filho de Deus. Ele olha para você e te reconhece como filho, como ele reconhece Jesus. Igual ele vê Jesus, ele vê você, ele te vê através de Jesus. Amém? Amém. Ele te vê através de Jesus. Eu te pergunto, Jesus tem defeito? Jesus mente? Jesus tem problemas com o pecado? Ele te vê através de Jesus.
Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão a mim. Nós fomos até Jesus. Agora nós fomos ao Pai através de Jesus e em Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então agora Deus não vai mais condenar o pecado duas vezes. Ele já condenou, o pecado já está condenado. Já foi condenado em Jesus. O que precisa agora? Reconhecer o que Jesus fez na cruz. Quando eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, então Ele toma o meu lugar. Eu entro nessa condição que está aqui. Estou livre do pecado agora. Estou livre porque eu fui livre da lei do pecado e da morte. Amém. Não tem como eu preciso aprender a viver isso. Viver debaixo de um Deus que me ama, que está na sua graça abundante, ao seu favor imerecido. Não é porque merecíamos. As pessoas, muita gente, eu já fiz assim, tentando fazer por merecer. Aí eu vou na igreja para minha vida melhorar, aí eu vou fazer isso. E sabe, fazendo barganha com Deus, tentando melhorar, fazendo como na lei, fazendo por Deus. A lei sempre exige de você. A lei sempre vai exigir de você, mas a graça sempre vai suprir você. Amém? Olha a diferença. A lei sempre exige de você, sempre traz regras para você e exige de você. Mas a graça, que é um favor merecido de Deus para você, ela te supre na onde você está precisando. É só receber. Simples assim dizer. Todos os dias você acorda e fala, Pai, obrigado pela abundante graça em Jesus Cristo. Eu recebo. A sua vida vai começar a ficar plena, vai ficar cheia. Você vai começar a entrar no entendimento que você nunca entrou. O favor de Deus começa a operar ao seu favor. Lembra que você cantou aqui, ó, se eu passar pelo vale? Essa canção, por exemplo, agora não está entendendo. Acharei conforto em tuas mãos. Sem problema, o Salmo 23 ele diz também. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está com você. Amém? Isso não é uma palavra-chave não religiosa, isso é real. Você sabe que Deus está com você. Então quando pressão vem, você sabe que Deus está em mim, Jesus está em mim. Não há nada que pode vencer Jesus. Se você começar a ler, continuar Romanos, vai dizer quem pode te afastar do amor de Deus. Ninguém mais pode parar o que Deus fez. Deus fez, está completo, está feito. Deus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não vai ser mais livre, você está livre. Então, Deus, diga assim, Deus me ama. Deus me ama. Diga, eu fui salvo. Eu fui salvo da ira vindoura. Ira vindoura. Eu quero falar um pouco sobre isso. Tem mais um minutinho, vou falar um pouquinho sobre isso. Que é outra coisa que tem... muita gente tem dificuldade de entender isso. Primeiro, qual é a ira vindoura? A Bíblia diz que Deus já manifestou a ira dele em Jesus. Então, que ira vindoura é essa? A grande tribulação. É a ira vindoura, não é Deus. É a ira de Satanás contra a humanidade. Onde a igreja vai ser arrebatada e Satanás vai manifestar toda a sua ira. A gente sabe disso, na grande tribulação. Você sabe um pouco sobre isso. Na grande tribulação. Será grande? Aí muita gente diz, mas Deus vai manifestar a sua ira. Deus vai... A Bíblia fala da ira vindoura, fala que é a grande tribulação. E depois a Bíblia fala da grande tribulação e a Bíblia fala do juízo final. Não fala mais de ira. Juízo final. Porque no juízo final, cada um decidiu o que quis. Então Deus não manifestou mais a sua ira, já foi manifesto lá Jesus. Consegue entender? Senão ele vai manifestar de volta duas vezes, vai ficar irado aqui. A Bíblia diz que ele não muda, ele é imutável. Ele é o que ele é amor, pronto, acabou. Ele condenou o pecado porque ele tinha que ser assim para condenar o pecado, mas Deus é imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Eu queria passar alguns versículos para te ajudar você entrar no seu coração, você vê que não é uma coisa da minha cabeça, e quando você lê na Bíblia, o Espírito Santo confirma com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Que aparece no vídeo. Contrário? Diz assim, e para guardar-te dos céus, seu filho, a quem ele respondeu entre os mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E
a quem ressuscitou dentre os mortos Jesus e que nos livra da ira vindoura. Amém? Nos livra da ira vindoura. Amém? Aí diz que ele nos livra da ira vindoura. Quem que livra da ira vindoura? Quem já é de Jesus, quem nasceu de novo, quem reconheceu como Senhor e Salvador, quem agora está vivendo na graça abundante dele. A gente pensa que é Deus que vai pesar a mão. E muita gente... aliás, existe uma pregação por aí. Há uma pregação por aí, está, se você procurar, você vai achar bastante na internet, dizendo que Deus está irado com o ser humano, que Deus está irado com o país. Gente, não aceite isso. Deus é amor. Deus é imutável. Em Tiago diz que tudo que é bom, vem do alto, desce do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus é imutável. Deus não mexe no seu temperamento. Ele não é bipolar. Ele é bom e ele é bom para sempre. Amém? Amém. Eu sei que muita gente está falando isso, não está falando não está falando por maldade, mas por falta de entendimento da revelação da palavra de Deus, da graça abundante em Cristo Jesus. Se ele pagou um alto preço para condenar o pecado e nos livrar, agora ele vai se irar de novo conosco? Não. Deus já manifestou a sua ira. A diferença, ira não é a mesma coisa que no julgamento final, no juízo final. Juízo final, ele só vai dizer a pessoa, porque ele é justo, ele vai dizer, ó, você não perdeu sua salvação só por isso, você não entrou no meu plano por isso. Você sabe por quê? Porque Deus é justíssimo. Ele vai só dizer isso. Para nós não vai ter julgamento. Ah, pastor, mas e o grande trono branco? O grande trono branco é para julgar o que você operou em Cristo Jesus, aquele galardão. Quem tem galardão, quem não tem galardão. Não é para chegar lá no céu, Deus diz agora não, vai para o inferno e joga você lá de cima. Não, eu sei isso não. Amém? Amém. Você nasceu de novo, diga eu nasci de novo. Eu nasci. Diga Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Consegue entender, né?